Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e estou de volta para dar continuidade à última aula que nós tivemos de língua portuguesa. Quem é que lembra o que estudamos na última aula? Na última aula nós estudamos sobre o gênero textual texto informativo. E naquele momento nós aprendemos que o texto informativo serve para, como o próprio nome já fala, serve para informar. O texto informativo nos traz informações sobre diversos assuntos. O assunto pode ser variado. Pode ser sobre a população de uma cidade, pode ser sobre uma doença, pode ser sobre flores, pode ser sobre animais. Qualquer assunto pode virar objeto de pesquisa e, a partir daí, ser produzido um texto para trazer informações para nós, população. Certinho? E nós aprendemos também que nós podemos encontrar o texto informativo em livros, em jornais, em revistas, em sites de internet, onde você pode ter acesso livremente aí através do seu computador, do seu tablet ou do seu celular. E na aula passada nós fizemos a leitura também de um texto informativo intitulado Quantas pintas tem uma joaninha? Quem é que lembra desse texto? Né? E nós aprendemos a encontrar, a localizar informações que estão explícitas aí nesse texto. Vocês lembram que eu falei que para localizar uma informação explícita em um texto é necessário 3 passos? Que passos são esses? O primeiro passo é ler o texto, todo ele com bastante atenção. O segundo passo é verificar o que a pergunta está pedindo. E o terceiro passo é voltar ao texto e localizar a informação que essa pergunta está pedindo, certo? E hoje eu trouxe para vocês o estudo desse texto. São perguntinhas que a gente vai conseguir encontrar as informações ao retornar no texto e fazer a leitura dele novamente. Vamos lá? Primeiro, qual é o primeiro passo? Fazer a leitura do texto com bastante atenção. Então, vamos lá. Quantas pintas tem uma joaninha? Pelo texto, nós já podemos descobrir do que vai falar esse texto. Esse texto vai nos informar sobre o quê? Sobre um inseto chamado joaninha, certo? Vamos lá. Há cerca de 4.500 espécies de joaninhas e a quantidade de pintinhas depende da espécie. A joaninha de 7 pontos da Europa pode ter de 1 a 7 manchas pretas num fundo vermelho em cada asinha. As joaninhas possuem um corpo meio esférico, cabeça pequena, 6 patinhas e 2 asinhas. Suas 2 anteninhas servem para sentir o cheiro e o gosto. Elas se alimentam de pequenos insetos, como as das moscas das frutas. Vocês podem perceber que logo aqui embaixo do texto tem a informação de onde nós podemos encontrar esse texto, certo? Está disponível em Wikipédia, a enciclopédia livre, certo? Agora vamos para o estudo do nosso texto, vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão está perguntando o quê? Quantas espécies de joaninhas existem? Então, aqui nós temos o segundo passo de como nós devemos fazer para localizar uma informação explícita em um texto. Nós devemos identificar o que a pergunta está pedindo. Vamos ler novamente. Quantas espécies de joaninhas existem? Então, está pedindo as espécies. Olha só, quantas? A quantidade de espécies. Qual é o terceiro passo para que possamos localizar a informação que está explícita em um texto? É retornar ao texto
e procurar isso aqui, ó, o que está sendo pedido. Quantas espécies? Quando a gente retorna no texto, olha só o que diz aqui na primeira linha. Há cerca de 4.500 espécies de joaninha. Então, aqui a gente conseguiu localizar a informação que a perguntinha está pedindo? Sim, nós conseguimos localizar. Quantas espécies de joaninhas existem? Cerca de 4.500 espécies. Então, essa é a resposta para a nossa primeira pergunta, certo? Cerca de 4.500 espécies. Viu só como é fácil quando se trata de localizar informações que estão explícitas em um texto? Vamos para a nossa segunda perguntinha. Olha só, na nossa segunda perguntinha nós temos o quê? Quantas manchas pretas podem ter a joaninha de 7 pontos? O que está pedindo aqui? Esse é o nosso segundo passo. O nosso segundo passo é identificar o que está sendo pedido. E o nosso terceiro passo qual é? Voltar ao texto e localizar no texto a informação que a nossa perguntinha está solicitando, que é sobre as manchas pretas que elas podem ter. Quantas manchas pretas podem ter as joaninhas? Quando a gente volta aqui para o texto, olha só. O que diz o texto? A quantidade de pintinhas depende da espécie. Mas é isso que a nossa segunda questão está pedindo? Sobre a quantidade de pintinhas que depende da espécie? Não. A nossa pergunta está pedindo a quantidade de manchas pretas, certo? Que pode ter a joaninha de 7 pontos, ou seja, uma espécie aqui bem específica de joaninha, certo? Vamos continuar, então, fazendo a leitura do texto para poder encontrar essa informação. A joaninha de 7 pontos, olha só, será que a gente já conseguiu encontrar a nossa informação? Da Europa, pode ter de 1 a 7 manchas pretas. E aí, nós conseguimos encontrar a nossa informação? Vamos voltar lá na pergunta. Quantas manchas pretas pode ter a joaninha de 7 pontos? Voltando no texto, pode ter de 1 a 7 manchas pretas. Então, olha só. A joaninha de 7 pontos pode ter de 1 a 7 manchas pretas. Aqui nós temos a resposta da nossa perguntinha número 2. Vamos lá colocar aqui. Pode ter de 1 a 7 manchas pretas. Então, aqui nós encontramos a informação para a nossa perguntinha número 2. Quantas manchas pretas pode ter a joaninha de 7 pontos? Pode ter de 1 a 7 manchas pretas. Certinho? Nós temos aí a resposta completa. Agora vamos para a nossa perguntinha número 3. Na pergunta número 3 nós temos: quais as características do corpo da joaninha? Olha só, o nosso segundo passo diz que nós devemos identificar o que a perguntinha está querendo, né? Qual é a informação que ela está solicitando, certo?
E qual é a informação que ela está solicitando? É sobre as características do corpo da Joaninha. Qual é o nosso terceiro passo? É voltar no texto e identificar essa informação sobre o corpo da Joaninha. Olha só o que diz aqui. As joaninhas possuem um corpo meio esférico, cabeça pequena, 6 patinhas e 2 asinhas. Olha só, nós conseguimos encontrar agora a informação, a resposta dessa questão, certo? Então, quais as características do corpo da Joaninha? A Joaninha possui um corpo meio esférico, né? Então, vamos lá. Possui um corpo meio esférico. Mas será que é só isso que está relacionado ao corpo da Joaninha? O que diz o texto? Vamos ler depois dessa informação. Cabeça pequena. Olha só, a cabeça faz parte do corpo? O que vocês acham? Sim, a cabeça faz parte do corpo. Então, se a perguntinha está pedindo sobre as características do corpo da Joaninha, então a parte que nos traz a informação sobre a cabeça também vai entrar nessa resposta, certo? Então, vamos lá. Cabeça pequena, cabeça pequena, o que mais que o texto nos fala sobre o corpo da Joaninha? Vamos ver. 6 patinhas. Olha só outra informação sobre o corpo dela. A Joaninha possui 6 patinhas e 2 asinhas. Então, vamos dar continuidade para que possamos ter uma resposta completa, certo? 6 patinhas e 2 asinhas. Então, fechou aqui sobre as informações do corpo da Joaninha? Então, crianças, e a nossa aula fica por aqui. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!